Brasil foi o último país do Ocidente a abolir a escravidão, mas o primeiro a construir sua economia, cultura e a sociedade sobre o trabalho forçado. Essa herança permanece até hoje, nas desigualdades, no racismo estrutural e na marginalização da população negra. Entender essa história é essencial para compreender o Brasil atual. O Dia Nacional da Consciência Negra foi instituído oficialmente no Brasil no dia 10 de novembro de 2011. A efeméride ganhou relevância e hoje a celebração da consciência negra vem de histórias que inspiram. Dandara dos Palmares, uma mulher de coragem e força, cuja vida foi um ato de amor à liberdade. No maior quilombo da história do Brasil, ela se destacou como guerreira, enfrentando os portugueses para defender o sonho de um povo livre. Dandara lutava, caçava, plantava, sustentando vidas e esperanças. Ela nos deixou uma herança de coragem que atravessa o tempo, lembrando que Palmares vive em cada ato de bravura e em cada celebração. Dandara dos Palmares, história que inspira. Brasil, chegou a vez de ouvir as Marias Marins, Marielles Malês. De ouvir as Marias Marins, Marielles Malês. Nosso curso é de design de moda e a gente trabalha muito com manualidades, né? Então a gente se inspirou no artesanato africano de culturas como Zulu, Maasai. Tem assim uma cultura riquíssima em artesanato, eles fazem joias maravilhosas, eles trabalham basicamente com miçangas, né? Benjamin de Oliveira, primeiro palhaço negro a alcançar grande reconhecimento no Brasil. Um artista completo. Cantava, tocava, fazia piruetas e dançava ritmos como o maxixe e o lundu, encantando o público em cada espetáculo. Seu talento o levou a ser reconhecido por toda parte e, em pouco tempo, seu nome era sinônimo de arte e inovação no circo brasileiro. Benjamin deixou risos e um legado de paixão e superação que inspira até hoje. Mercedes Batista, primeira mulher negra a integrar o corpo de baile do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Ela quebrou barreiras impostas pelo preconceito, enfrentando uma sociedade que não estava pronta para enxergar o talento negro nos palcos clássicos. Com coragem e determinação, criou um estilo de balé inspirado nas raízes afro-brasileiras e transformou a dança no país. Em 1960, na Acadêmicos do Salgueiro, sua coreografia uniu a dança clássica e o ritmo do samba, revolucionando o carnaval e eternizando seu legado. Mercedes Batista deixou uma marca que é força, arte e resistência, uma inspiração para o Brasil. Esse foi o nosso ponto de partida, fazer todo o trabalho utilizando como matéria-prima as miçangas, tecelagem e miçanga. E a gente desenvolveu isso inspirado nos acessórios que são maravilhosos, né, da cultura africana. E a gente fez algumas adaptações que lá na África eles vivem, muitas pessoas trabalham com as miçangas desenvolvendo acessórios e enfeites artesanais, tudo com miçanga, e eles vivem disso. Então eles têm uma cultura linda, maravilhosa, que a gente se inspirou, a gente ficou encantado com a beleza das peças e a gente tentou reproduzir algumas coisas, né? Trago de inspiração de base, né, que eu tenho a minha religião, né, eu sou do candomblé, então essa questão da cor, da miçanga,
da música, de tudo que está sendo trazido aqui, é a questão da minha infância. A gente não é só um objeto, a gente não é só uma mão de obra, a gente não é só uma propaganda para promover a sua indústria ou qualquer coisa do tipo. A gente é pessoa, a gente sente, a gente vive, a gente sabe. Então, ver isso, né, de tipo assim, trazer o canto, trazer a dança, trazer a cor, trazer essa questão do calor humano. Na África, as cores têm uma simbologia, né? Aqui a gente se preocupou mais com a questão estética, né? A gente não levou tanto em consideração a simbologia das cores. A gente procurou escolher as cores conforme as modelos. As miçangas, elas são super importantes, né? Porque é um material muito simples, é barato, é da República Tcheca, chinesa, não importa a procedência, né? O que importa é que eles trabalham com qualquer tipo de material simples e principalmente matéria-prima natural, como sementes, como pedaços de madeira. Também a gente tem algumas peças que a gente criou utilizando pedaços de madeira. Então é tudo muito artesanal, muito simples, e eles criam coisas magníficas, né? E quanto à questão das cores, cada cor ela simboliza, amarelo a riqueza, vermelho a força. Então tem uma simbologia para eles também, né? Essas cores fortes. As pessoas que se apresentaram, nós sentamos, nós conversamos, nós quisemos saber como é que você é na sua casa quando você escreve uma poesia. Então é muita leitura, é muita pesquisa, mas ao mesmo tempo muita escuta. Escuta a partir dos artistas. O que é que eles trazem pra gente e a partir disso a gente coloca no palco. Em nossas memórias, um caminho para criarmos novas histórias. Histórias felizes, onde não teremos finais tristes. Onde olharemos sempre à frente, tendo sempre em mente um lindo nascer do sol. Forte e radiante, mais suave. A gente tem se esforçado muito para combater todo tipo de preconceito. Nós temos uma política contra a assédio, contra qualquer tipo de violência dentro do ambiente de trabalho. Nós temos uma política a favor das mulheres. Nesse mundo, como uma mulher preta, ainda sou muito nova. Gerações passadas, a minha, sofreram muito mais, passaram por diversas coisas. Então, acho que eu, como pessoa nova aqui hoje, posso inspirar outras pessoas mais novinhas do que eu. Assim como minha mãe, por exemplo, me inspirou, como minha avó me inspirou. Posso ensinar para essas crianças tão novinhas que elas podem estar aqui. Elas podem cantar, elas podem dançar, elas podem se mostrar e fazer o que elas amam. De samba pra gente sambar. Não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar. Que o morro foi feito de samba pra gente sambar. Não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar. Que o morro foi feito de samba. De samba pra gente sambar. Joaquim Pinto de Oliveira, Tebas. No coração de São Paulo do século XVIII, um homem venceu a escravidão e transformou a arquitetura da cidade com o seu talento. Joaquim Pinto de Oliveira, o Tebas, deu vida a igrejas e monumentos que permanecem até hoje como verdadeiras obras de arte. Em cada traço, em cada detalhe, ele imprimiu habilidade unida a uma vontade de resistir e existir. Tebas deixou uma marca eterna na história da cidade e em cada obra que tocou. André Rebouças, um nome que ecoa história e coragem. Primeiro engenheiro negro do Brasil, ele usou seu talento para transformar a engenharia e lutar por um país mais justo. Visionário,
André Rebouças solucionou o problema de abastecimento de água no Rio de Janeiro, trazendo-a de mananciais fora da cidade, e abriu caminhos com a ferrovia que liga Curitiba a Paranaguá. Mas André não sonhava só com grandes construções. Ele queria uma nação onde a liberdade viesse acompanhada de dignidade. Abolicionista, acreditava que a verdadeira justiça só viria com oportunidades e terra para os negros recém-libertos. Hoje, seu nome está gravado na Avenida Rebouças, em São Paulo. André Rebouças é lembrado como alguém que sonhou grande e viveu à frente de seu tempo. São histórias que precisam ser sempre lembradas, relembradas, para que as pessoas não se esqueçam da importância de cada uma dessas personagens que apareceram, que há muito mais na cultura, na música, na literatura, no esporte, enfim. Há muitas histórias que realmente inspiram, que elas não podem, não devem, não merecem ser esquecidas. Carolina Maria de Jesus. Mulher, catadora de papelão, Carolina se tornou uma das escritoras mais lidas do Brasil. Com O Quarto de Despejo, seu primeiro livro, lançado em 1960, Carolina conquistou leitores em 40 países e teve a obra traduzida para 16 idiomas. Mas Carolina era muito mais. Cantava, escrevia poesias, crônicas, peças de teatro e compunha músicas. Com cada linha, trouxe à tona a vida da favela, a força do povo negro. Sua escrita é uma celebração da coragem, da autenticidade e da força de quem nunca desistiu de sonhar. Carolina Maria de Jesus segue viva em cada página, uma inspiração que nos lembra da beleza e da potência da voz negra brasileira. Eu e meu irmão, na verdade, nós fomos os primeiros negros do Colégio Objetivo em São José do Rio Pardo. E aí, quer dizer, depois de um tempo, né, depois de formada, professora da Unip. O que me inspira também é a referência que eu tenho, né, dos meus pais. O meu pai, por exemplo, né, tem 2 graduações e uma delas na Unip. Então, assim, o que me inspira, na verdade, é entender aonde eu estou, né, e aonde eu cheguei e para onde eu quero ir. E o quanto a universidade ela pode proporcionar para as crianças e para os jovens, né, essa oportunidade de querer ser o que eles quiserem. Elza Soares, uma voz que nasceu do Brasil e conquistou o mundo. Mulher forte, cheia de talento, transformou sua dor em música e se fez gigante. Com sua voz rouca e poderosa, Elza cantou sobre a vida, a resistência e a coragem. Em 2000, ela foi eleita pela BBC como a cantora brasileira do milênio. Com o álbum A Mulher do Fim do Mundo, ganhou o Grammy Latino. Elza encarou cada desafio como uma nova chance de se reinventar, sempre levando sua história ao palco com orgulho e intensidade. Ela lutou até o fim e nos mostrou que resistir também é uma forma de triunfar. Antonieta de Barros, primeira negra brasileira a conquistar o mandato popular. Deputada estadual em Santa Catarina, ela fez história ao propor, em 1948, a lei que criou o Dia do Professor, uma homenagem que anos depois se tornaria oficial em todo o país. Educadora, jornalista e defensora incansável da igualdade, Antonieta acreditava que a educação era o caminho para a liberdade e para a transformação. Em cada ato, deixou uma marca de coragem e dedicação, dando voz à luta pela justiça e valorização da cultura negra no Brasil. Antonieta nos ensinou que conhecimento é poder, poder de mudar, de fortalecer e de construir. Eu tô me sentindo assim, um momento único, que assim, a gente não esperava, e maravilhoso. Tô me sentindo muito bem. Eu me sinto maravilhoso de tudo. Simboliza a luta de um povo, né?
a nossa luta, né, do nosso povo negro, na verdade. Por isso que ele simboliza o empoderamento, de levantar a autoestima. Eu não tinha espaço, eu não tinha representatividade, eu não tinha nada. Então, ver hoje, por exemplo, uma faculdade que nem a Unip, que é uma faculdade particular, é uma faculdade que tem nome. Então, ver um ensino dessa grandeza, dar espaço para isso é muito importante, é bem gratificante também. Olha, hoje é uma coisa, realmente um dia muito especial. Eu acho que ver uma instituição tão grande assim, fazendo algo tão bonito e tão representativo, traz realmente muita força para continuar mesmo, sabe? Para a gente saber que nós podemos estar em qualquer lugar. Grande Otelo, um gigante com apenas 1,5 metro de altura, que fez do palco e da tela seu lar. Nascido em Uberlândia, Minas Gerais, ele começou sua trajetória ainda menino, aos 8 anos, na Companhia Negra de Revistas, ao lado de mestres como Pixinguinha. Ali, já brilhava e mostrava a força que o levaria longe. Ao longo de sua trajetória, marcou o cinema brasileiro em 118 filmes e deu vida a personagens inesquecíveis, como em Macunaíma, com o qual mostrou sua genialidade, seu humor e sua força única. Grande Otelo permanece como talento excepcional, uma presença eterna na história da arte brasileira. Prazer muito grande estar aqui essa noite. Queria começar saudando a nossa magnífica reitora, doutora Sandra Miessa de Gênio, e dizer, minha eminente reitora, que eu tenho certeza que o nosso saudoso reitor, João Carlos de Gênio, está aqui conosco essa noite, e não só está conosco, mas está muito emocionado, muito feliz, porque esta também era uma agenda do nosso reitor, João Carlos de Gênio. E eu falo isso porque presenciei essa situação. A questão de 1 ano eu fui convidado pelo também reitor da Zumbi dos Palmares e hoje também um dos homenageados, professor José Vicente, para contribuir nos estudos da Universidade Zumbi dos Palmares, que é uma universidade que eminentemente é voltada para o público negro, e eu fui até a Zumbi dos Palmares conhecer as instalações da Zumbi dos Palmares. E nem todas as instituições têm a sorte de ter um prédio e uma estrutura tão bonita como essa que a gente tem na Unip. E percorrendo a Zumbi dos Palmares, em determinado momento vi um elevador, e nesse elevador, que é o único elevador da Zumbi dos Palmares, tinha uma placa enorme com o nome João Carlos de Gênio. E eu achei estranho, chamei o reitor, falei, mas meu reitor, por que o elevador tem o nome do doutor de Gênio, da Unip, da qual, aliás, eu sou professor, mas por que o elevador tem o nome do doutor de Gênio? E aí o reitor da Zumbi disse, porque esse foi um presente do doutor de Gênio, é o nosso único elevador, e o doutor de Gênio nunca quis dar publicidade, mas ele nos deu esse presente. E disse mais, disse, Costa Wagner, deixa eu te contar uma coisa. Quando nós começamos a Zumbi, há 20 anos atrás, nós começamos um grupo de jovens negros que queriam, a espelho do que acontece nos Estados Unidos, ter uma universidade voltada para o público negro. Nós, com muita dificuldade, conseguimos da prefeitura um espaço e abrimos as vagas para preenchimento dos alunos e os alunos conseguimos o espaço e aí iam começar as aulas e aí nós verificamos que nós não tínhamos carteiras, nós não tínhamos como começar as aulas. E aí disse o Dr. José Vicente, que ligou para o nosso reitor de Gênio e pediu para ele ajuda, e na hora o Dr. de Gênio disse, traz um caminhão, vem até aqui um campus da Unip, que eu vou te ceder todas as carteiras para vocês começarem as aulas na Zumbi. Então eu gostaria de pedir uma salva de palmas para o nosso reitor, João Carlos de Gênio. E rapidamente o que eu queria dizer para esse público e para as pessoas que estão aqui é que eu sou um homem pardo e é importante que se entenda que pelo IBGE a população negra é formada por pretos e pardos. E esta população negra de pretos e pardos hoje equivale a 55% da nossa população brasileira. E esta população negra precisa de espaço, esta população negra precisa de educação, precisa de oportunidade. E hoje em dia já não basta mais não ser racista. É preciso que todos nós sejamos antirracistas. Parece um jogo de palavras, mas é muito importante essa distinção.
Enquanto antirracistas, todos nós devemos empreender esforços para que nós possamos alcançar uma sociedade mais justa, uma sociedade mais equilibrada. No meu Tribunal de Justiça de São Paulo, nós somos 360 desembargadores que cuidam do estado inteiro e apenas 3 de origem afrodescendente. Repito, de 360, 3, o que dá um pouco mais de 1% da população negra no tribunal. E não preciso ir longe, eu pergunto aos senhores, quem se recorda num exame rápido de ter sido atendido por um médico negro? Quantos médicos negros nós conhecemos? Quantas personalidades na área da ciência negras nós conhecemos? Nós precisamos mudar essa realidade. E nesse particular, a Unip está de parabéns por este evento, por essa data de hoje. Eu queria terminar contando uma história que, certa vez, uma famosa cantora chamada Dolores Duran, que se apresentava num ambiente no Rio de Janeiro, no final da noite sempre tinha um sujeito rico que mandava um bilhete para que ela cantasse algumas músicas, mas ele assistia ela se apresentando de costas, porque ele se recusava a vê-la porque ela era negra. Então ele ouvia e dizia: esta negra tem uma voz muito bonita, mas eu não quero assisti-la. E mandava, repito, sempre pelos garçons as músicas que ele queria que ela cantasse. E ela cantava e em determinado momento ela ficou revoltada com aquilo, chamou um garçom, depois de muitas noites, falou: por que aquele sujeito, quando eu começo a cantar, fica de costas para mim? E aí o garçom disse: olha, não dá para mexer com ele, ele é um dos nossos melhores clientes, ele paga muito, ele tem muito dinheiro, ele aliás compra para viagem e manda que nós levemos até o carro dele, porque ele não gosta de carregar embrulho, e enfim, canta a música que ele pedir e siga o seu papel. E ela ficou bastante revoltada com aquilo, como não poderia deixar de ser, e chegou em casa e na época ela era namorada do autor famoso Billy Blanco, que ao ouvir esta reclamação dela, Billy Blanco fez uma música que se chama Banca do Distinto, que foi uma música que ficou depois imortalizada nas palavras de Elis Regina. E eu queria só ler uma parte dessa música porque a mim toca muito e acho que resume essa situação. O Billy Blanco escreveu a letra que diz assim: não fala com pobre, não dá mão a preto, não carrega embrulho. Pra que tanta pose, doutor? Pra que esse orgulho? A bruxa que é cega esbarra na gente e a vida estanca. E é muito importante que cada um de nós tenha a humildade de retirar do seu armário aquele racista escondido que existe e extirpe essa situação e abrace, assim como a Unip está fazendo hoje, essa causa antirracista. Eu termino citando o padre Antônio Vieira, que diz: os passos passam, mas as pegadas ficam. Senhora reitora, tenha certeza que na noite de hoje a Unip firma pegadas importantes no coração de todos nós, nesta luta por um país mais igualitário e mais justo. Quando se fala de cultura africana, de cultura afro-brasileira, é de um universo riquíssimo. E nós somos muito felizes de estarmos num país que tem essa riqueza. É uma riqueza cultural inestimável a cultura afro-brasileira, é uma riqueza inestimável a contribuição dessas culturas africanas no Brasil. Isso eu te afirmo categoricamente e com muito orgulho. Nós somos muito felizes por termos essa riqueza que se chama cultura afro-brasileira. Eu iniciei há pouco tempo, eu sou novo, né? Mas eu estou numa cidade desde que nasci. Eu faço parte desse mundo do carnaval desde quando eu sou criança, desde quando eu nasci. Então eu tenho bastante visibilidade, aprendo muito. E mais do que as pessoas aprendem comigo, eu aprendo mais com elas. Poderia ser mais valorizada. Acho que ainda
se existe muita discriminação. É uma cultura que foi abrasileirada e virou uma identidade nossa. E, sem dúvidas, tem muito dessa participação negra, dessa negritude que está ali a fazer o carnaval. Aqueles que não têm nada, mas no carnaval viram reis. Acreditar que a gente pode tudo, né? Desde que a gente realmente queira fazer. Então a inspiração que eu deixo para vocês hoje é isso: acredite em você e faça tudo que você tem vontade, porque eu acreditei e eu tô aqui.